Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês recapitular um pouquinho do conteúdo sobre período composto por coordenação. Nós começamos a estudar esse conteúdo no começo do ano, mas infelizmente nós não conseguimos concluir. Então eu vou recapitular algumas coisas e vou explicar novamente, ok? Primeira coisa, o que é um período simples e o que é um período composto? Eu já expliquei para vocês a diferença entre frase, oração e período. Isso vocês têm no caderno de vocês. Aliás, tudo que eu estou explicando para vocês está no caderno de vocês, ok? Então, o que seria período simples e período composto? Período simples é aquela oração formada por apenas um verbo. Então, toda vez que a gente tem verbo, a gente tem uma oração. Então, se aquela oração só tem um verbo, a gente fala que ela é período simples, ok? E o que seria o composto? Se o simples é quando tem apenas um verbo, período composto é quando tem mais de um verbo, dois ou mais. Uma oração, período pode ter 20 verbos, né? Então, período simples é quando nós temos apenas uma oração, ou seja, um verbo. E o período composto é quando nós temos mais de um verbo. E aí nós temos aí os exemplos. Os alunos esperavam a sua vinda. O verbo está destacado aí, verbo esperar, esperavam. E aí nós temos apenas um verbo, período simples. No segundo exemplo, nós temos os alunos esperavam que você viesse. Nós temos o verbo esperavam e nós temos o verbo viessem. Nós temos aí, percebam que tem dois verbos, portanto, nós temos um período composto por duas orações. Por isso que ele é um período composto, porque ele tem duas orações. Então, vamos ver mais alguns exemplos. A mesma coisa, o conceito é o mesmo. Simples quando encerra apenas uma oração. Composto quando encerra mais de uma oração. E aí nós temos outros exemplos. 3 paixões governaram minha vida. Nós temos apenas um verbo, o verbo governaram. Vou trabalhar cedo amanhã. Professora, mas tem duas palavras grifadas. Não são dois verbos? Vou trabalhar. Isso também eu já falei para vocês. Quando nós temos um verbo do lado do outro, ele tem valor de apenas um verbo. Aí nós temos uma locução verbal. Quando nós temos um verbo do lado do outro. Então, ele tem valor de apenas um verbo. Por isso que pertence ao período simples, tá? Não conta como dois, conta apenas como um. Depois nós temos aí os exemplos do período composto, mais exemplos. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Aí nós temos anseio aliviar, locução verbal, anseio e aliviar. E nós temos posso e sofro. Então nós temos 3 verbos, ok? Por isso que é período composto por 3 orações, porque tem 3 verbos. E lá embaixo, o último exemplo, vim, vi e venci. Todos esses em destaque são verbos. Então, nós temos 3 orações, 3 verbos. Então, nós temos um período composto por 3 orações. Vamos ao último exemplo. Não, agora nós vamos para o período composto por coordenação. Então, vamos lá. Nós já sabemos o que é período simples e o que é período composto, ok? A partir de agora, nós vamos dar início aos períodos compostos. Primeiro, nós vamos aprender período composto por coordenação. Mais para frente, eu vou passar para vocês período composto por subordinação. Vamos ler o conceito aí do que é período composto por coordenação. Pela lógica, a gente já sabe que período composto, ele é composto por mais de uma oração. Então, todos os que nós vamos trabalhar, todas as frases que nós formos trabalhar, vão ter mais de um verbo. Por isso que é chamado de período composto, ok? Então, vamos lá. Período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas.
Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela, ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. Eu também já expliquei isso para vocês. Nós temos uma frase, nós temos aí vários verbos. Se eu isolar cada oração e ler ela somente, ela não vai ter dependência com a outra oração. Vocês vão conseguir entender a oração isoladamente. Ela não vai ficar sem sentido. Olha aí o exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Nós temos duas orações, ó. Trouxe, por isso que é uma oração, porque tem o verbo trouxe. E lá nós temos leu, outra oração. Então vamos lá, eu dividi aí. Eu lhe trouxe o livro. Isolei essa oração. Deu para entender? Deu. Eu consegui compreender que eu trouxe um livro. Ok. Aí vou isolar a segunda oração e vou ler ela sozinha. Você não o leu. Conseguiu entender? Sim, deu para compreender que a pessoa que recebeu o livro não leu. Então, se eu isolo as duas orações, elas sintaticamente elas não dependem uma da outra. Por isso que são chamadas de orações coordenadas. Existe aí no meio, se vocês forem reparar, uma palavrinha que liga as duas orações. Porém, ela não necessita da outra. Nós temos aí a palavrinha no meio para apenas uni-las, para aumentar a ideia que nós temos nesse período, mas isoladamente as orações elas não mantêm dependência, por isso que são chamadas de orações coordenadas, ok? Vamos lá para o próximo. E aí nós temos de novo um conceito, né? Orações coordenadas assindéticas, que eu também já expliquei para vocês. Nós temos os dois tipos de orações coordenadas: assindéticas e sindéticas. O que seria a oração coordenadas assindéticas? São orações que elas não têm conjunção. Elas apenas são separadas por vírgulas, né? E elas não têm conjunções ligando uma a outra. Se eu voltar no exemplo aqui da imagem anterior, percebe-se que tem uma palavrinha unindo a primeira oração com a segunda oração. Se eu fosse classificar essa oração aí, esse período, ele seria um período composto por oração sindética. Por quê? Porque tem uma conjunção ali, que é a conjunção mas. Mas vamos voltar aí à imagem. Então, ó, nós temos aí um exemplo: o chefe saiu. Vou dormir um pouquinho. Repare que nós temos duas orações. Por que duas orações, professora? Porque nós temos dois verbos. Vamos primeiro, sempre que eu falo para vocês, achem primeiro o verbo. Achou o verbo, a gente trabalha em cima dele. Então, ó, nós temos aí o primeiro verbo, que é saiu. O chefe saiu. Então, a gente coloca um tracinho aí, ou a gente circula e a gente vai isolar essa oração. Ok, primeira oração. Vou dormir um pouquinho. Vou dormir locução verbal. Tem apenas valor de um verbo, tá? Isola essa oração também. No meio dessas duas orações, tem alguma palavrinha que tá ligando uma a outra? Olhem aí. Não. Nós temos apenas a vírgula. Então, essa oração aí é uma oração coordenada. Por que coordenada? Porque se a gente isola uma da outra, elas não dependem entre si, elas não têm dependência sintática. Por isso que ela é coordenada. E elas são assindéticas. Por que assindética? Porque não tem conjunção aí no meio ligando uma à outra. Ok? E só para dar mais uma pincelada, né? As orações coordenadas assindéticas não têm conjunção. E as que têm conjunção, porque faltou a imagem aí, são as orações coordenadas sindéticas, que têm conjunções. E aí nós temos 5 tipos. Vocês têm a tabelinha no caderno de vocês, tá? Então, essa tabela, não sei se é a mesma, mas é parecida.
Então, vocês têm essa tabela no caderno de vocês. Olhem ela, pesquisem nela, façam exercícios olhando ela. Lembra que eu falo com vocês que o caderno é para consultar mesmo, tá? Então, vocês vão olhar a tabelinha que vocês têm no caderno para estudar. Então, são esses 5 tipos aí de orações coordenadas sindéticas. Nós temos com valor de aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, quando nós temos qualquer uma dessas palavrinhas, conjunções aí ligando uma oração à outra, a gente já sabe que é sindética. E aí a gente só vai olhar na tabela para poder classificar. Como assim? Vamos lá. Nós temos as aditivas que dão ideias de soma. A sua pesquisa é clara e objetiva. O E aí tá ligando as 2 palavrinhas, clara e objetiva. Lembrando que conjunção não só liga verbo e verbo. Conjunção ligam palavras que têm o mesmo sentido sintático. Pode ser substantivo, pode ser advérbio, pode ser verbo, ok? Então, ó, a sua pesquisa é clara e objetivo. O E aí tem valor de adição, ok? Então, oração coordenada sindética aditiva. Adversativa, que dão contraste, ideias contrárias, oposição. E aí tem os exemplos das conjunções mais, porém, todavia, contudo. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Ou seja, ideia oposta. Geralmente quem tenta consegue, né? Aí outra, alternativa. Alternativa é quando você tem opções, ou um ou outro. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário, ok? Conclusivas, como o próprio nome diz, dão ideias de conclusão, conclui, fala uma coisa e a conjunção vai concluir o que foi dito. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa, ou seja, por ela estar preparada, conclui-se que ela não ficou nervosa, ok? E as explicativas, que vão explicar alguma coisa, né? Vão justificar, por quê, pois, não demore, que, aí o que também, tá? Não demore, que o filme já vai começar. Eu posso substituir o que por pois, não demore, pois o filme já vai começar, ok? Está explicando o motivo para você não demorar. E aí a próxima imagem, como eu gosto muito, vocês já fizeram atividades disso, um mapa conceitual, né? Do período composto por coordenação. Nós temos lá em cima no topo, né, que é o conteúdo que a gente está estudando, as orações coordenadas, que são divididas em 2, tá? Então, o período composto por coordenação, ele é dividido em 2, que é coordenadas assindéticas, não tem conjunção, e as sindéticas, que têm conjunção e são classificadas em 5, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ok? Então, o mapa conceitual aí ajuda muito. Se vocês quiserem dar um print na tela para poder estudar, também pode fazer isso, ok? E aí eu tenho um exercício que já está resolvido e eu vou explicar para vocês por que foi marcada as questões que estão em vermelho, tá bom? Então, vamos lá. A conjunção e tem valor adversativo na frase. Mas, professora, na tabela que você me deu, a conjunção e não significa adição? Sim, significa adição. Mas, lembrando do que eu falei para vocês, tudo depende do contexto. Para toda regra existe exceção. Então, você só vai saber se ela tem valor de adição se você ler a frase. Não vai circulando, marcando lá, não, se você não ler. Tá? Então, vamos lá. Cheguei, vi e venci. Ó, dá ideia de adição. Várias coisas que eu fiz. B. Arrumou as malas e despediu-se. Então, tem ideia de adição. C. Deitei exausto e não consegui dormir. Olha aí, prestem atenção. Geralmente, quem deita e está muito exausto, geralmente consegue dormir,
né? É mais fácil para você dormir quando você está muito cansado. Mas aí deu ideia contrária, adversativa. Uai, então não tá certo. Então não é ideia de adição. Por isso que a resposta correta, né, que é a conjunção e, que tem ideia de adversativa, ok? Então a resposta seria essa C. A outra questão, conectivo e normalmente é usado como conjunção coordenativa aditiva, foi o que eu falei para vocês. No entanto, em uma das alternativas isso não ocorre, então vocês, né, deveria ser marcado aí o que não ocorre ideia de adição. Letra A, entrou, assistiu a aula e saiu. Ó, dá ideia de adição, várias coisas que a pessoa fez. B, Fernanda é amiga da Lidiane e Lidiane amiga da Daniela. Ideia de adição, né? Estou acrescentando informações à minha oração. C, não se preparou para a prova de português e conseguiu passar. Acredito que muitos alunos na minha prova não conseguem passar sem estudar, não. Quem já foi meu aluno sabe disso. Então, olha só, geralmente quem não estuda para a prova consegue passar, tem que ser muito bom mesmo, tem que chutar e tá com aquele dia ótimo de sorte para poder conseguir passar na prova de português, né? Então aí dá ideia contrária, adversativa. Então por isso que é essa daí. Então lembrando que tudo a gente tem que ler o contexto para poder marcar, tá? Próxima questão, nós temos duas frases aí, duas orações. Mário estudou muito e foi reprovado. Mário estudou muito e foi aprovado, né? Diante dessas duas questões anteriores que eu dei para vocês, vai ficar mais fácil de vocês, né, fazerem essa daí juntos, nós, né? Em 1 e 2, a conjunção e tem respectivamente valor aditivo e conclusivo? Adversativo e aditivo? Sim. Então, olha ali, por que adversativo? Porque, ó, Mário estudou muito e foi reprovado. Geralmente, quem estuda muito é aprovado. Por isso que o valor adversativo, ideia contrária. E na segunda, Mário estudou muito e foi aprovado. Ok, não é ideia contrária, então é aditivo, porque está acrescentando informações a mais, ok? E a última questão aí, Maria assistiu a aula, porém passou mal. Sem alteração de sentido, poderíamos substituir a conjunção porém, pode ser substituída por, vamos lá, Maria assistiu a aula, logo passou mal? Não. Maria assistiu a aula, pois passou mal? Não. Maria assistiu a aula, mas, que pode ser substituído por porém e vice-versa, passou mal, ok? Então, a resposta correta seria o mas, sem o i, tá, gente? Que dá a ideia, né, de porém, tá? O mais com i é a ideia de adição, ok? Então, eu vou anexar um exercício para vocês aí. Qualquer dúvida, me perguntem no Class, estudem para a prova vai estar disponível a partir da terça-feira que vem, então vocês terão prazo de 1 semana para poder responder a prova. Lembrando que no Class, quando você entra para fazer a tentativa, você não pode sair mais. Se você sair, você não consegue terminar a sua prova, ok? Porque vai ser não sei como vai ser. Mas é dessa forma que a gente faz a prova no Class, que eu também estou apanhando bastante aí nessa ferramenta, ok? E quem fizer depois a prova, depois do prazo, o valor da prova vai ser menor, tá ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp para o grupo do nono E, mas vocês podem pedir também aos outros professores que me encaminhem as dúvidas. Ou no Class, vocês me perguntem no particular ou na própria sala de aula, ok? Tchau, tchau, beijinhos!